Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre muito bom nós estarmos reunidos aqui no culto de quarta-feira. Os cultos de quarta-feira são extremamente especiais porque é um momento e são as oportunidades que nós temos de falar com mais objetividade ao Senhor. Nós podemos dedicar um tempo um pouco maior do nosso culto à oração, e nós o fazemos com a certeza de que Deus nos ouve, de que Deus nos responde, e é exatamente isso que nós fizemos ainda há pouco, o pastor Carlos orando. Como bem disse a irmã Sandra, nós precisamos orar pelas nossas famílias. Nós precisamos apresentar as nossas famílias diante do Senhor, porque os braços do Senhor são muito mais extensos do que os nossos. As mãos do Senhor alcançam aonde as nossas mãos não alcançam. A força do Senhor é muito maior do que a nossa força, e é justamente por isso que nós devemos constantemente orar ao Senhor, apresentando as nossas famílias. Eu não tenho dúvida de que Deus há de falar conosco no culto desta noite, por meio da pregação, porque é exatamente a respeito disso que eu gostaria de falar. A respeito de nós orarmos cada vez mais pelas nossas famílias. A respeito de nós apresentarmos cada vez mais ao Senhor as nossas famílias, estejam elas passando por algum tipo de luta ou não. Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai nos encorajar nesta noite, e nós vamos sair daqui desafiados e estimulados a uma vida mais intensa de oração pelas nossas famílias, pela tua família. E eu gostaria de te convidar então a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 11, o Evangelho de Lucas, o capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 5. Lucas, o capítulo 11, a partir do versículo 5, um texto bastante conhecido, um texto que, sem dúvida alguma, todos nós conhecemos, e é um texto de aplicação bastante imediata. A Bíblia possui dois tipos de texto. Há aqueles textos que nós lemos, meditamos neles, e ao longo do tempo, eles vão trabalhando na nossa vida. Deus vai trabalhando por meio daqueles textos, na nossa vida, nos lapidando e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Mas há aqueles textos que são de aplicação e de transformação imediata. A gente olha para o texto, lê o texto e vai viver de acordo com ele. Experimenta as mudanças dele, experimenta a bênção do Senhor sobre a nossa vida por conta daquele texto que nós lemos. O texto que nós vamos ler, o Evangelho de Lucas, o capítulo 11, a partir do versículo 5, é um desses textos. Vale sempre a pena voltar constantemente a esse capítulo para sermos encorajados na nossa vida de oração. Quando começamos a desanimar, quando começamos a esmorecer, vale a pena nós voltarmos a este capítulo, porque sem dúvida alguma, quando nós o lemos, nós somos encorajados e animados na nossa vida de oração. E é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. O texto diz o seguinte, Lucas 11, dos versículos 5 ao 13. Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender.
Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e lhe dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nesta noite de quarta-feira, uma noite que nós dedicamos especialmente a orar pelas nossas famílias, e o Senhor nos leva a ler um texto que trata justamente a respeito de oração, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor encoraje os nossos corações, que o Senhor aqueça a nossa alma, para que nós saiamos daqui extremamente desejosos e inclinados a orar constantemente por aqueles que moram conosco, aqueles que o Senhor nos deu como família, que nós saiamos daqui encorajados a orar todos os dias pela nossa própria casa, Pai. Fala conosco por meio da tua palavra que será exposta neste momento, que somente o Senhor tenha espaço e voz neste momento, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No início do século passado, houve um grande boxeador chamado James Braddock. Ele fez bastante sucesso nos Estados Unidos, derrotou diversos oponentes no ringue, até que em determinado momento da sua carreira, ele simplesmente perdeu a vontade de lutar. A paixão e o interesse que ele tinha pelo boxe sumiu da sua vida. E então, naquele momento, ele pendurou as suas luvas. O tempo foi passando até que em 1929, o mundo e os Estados Unidos viveram uma grande crise econômica. Pessoas que eram ricas, de repente, se tornaram pobres. Gente que já não tinha muita coisa, de repente se viu com menos ainda. E nesse exato momento, esta grande crise de 1929 acabou chegando à casa e à família deste boxeador. Sem muitas alternativas, sem muito o que fazer, ele teve uma ideia. Ele decidiu treinar e voltar para os ringues. A sua família estava passando grande necessidade. E ele decidiu então e viu como forma de contornar essa crise, voltar a lutar. Ele, que havia sido um grande boxeador, voltou então a treinar, voltou a praticar os seus exercícios e voltou a lutar. A volta e o retorno dele foram espetaculares. Ele voltou a fazer muito sucesso, derrotou grandes adversários, gente mais nova do que ele, gente mais habilidosa, entre aspas, do que ele. Ele voltou a lutar extremamente apaixonado, com garra, e voltou a fazer sucesso. Até que um dia, dando uma de suas entrevistas, um jornalista perguntou para ele: mas James, você ficou tanto tempo sem lutar, ficou tanto tempo parado e agora você já volta e começa a fazer tanto sucesso? O que é que te motiva a lutar? O que é que faz com que você lute com tanta garra e com tanta determinação?
E a resposta daquele boxeador foi: eu estou lutando aqui, não é por mim mesmo. Eu luto todos os dias, todas as batalhas, é pela minha família. Aquele boxeador sabia que se ele não lutasse, a sua família enfrentaria dificuldades. Aquele boxeador sabia que se ele não voltasse e se mantivesse nos ringues, a sua família sofreria. E por isso ele disse: eu luto todos os dias pela minha família. Sem dúvida alguma, eu e você nos identificamos em algum momento, em algum aspecto, com a história desse boxeador. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, lutamos pela nossa família. Ninguém quer viver numa família que está se desfazendo. Ninguém gosta de viver numa casa onde só há briga, onde só há contenda, onde só há desarmonia. Todos nós, de uma maneira ou de outra, lutamos pela nossa família. Mas a grande verdade é que nem sempre nós lutamos da melhor maneira. Nem sempre nós lutamos da forma correta. E é por isso que, ainda que todos nós lutemos pelas nossas famílias, algumas famílias encontram o seu fim. Algumas famílias se desfazem. Não é por falta de luta. É muito mais por falta de saber como lutar. E eu gostaria de, em poucos minutos, compartilhar com você uma estratégia essencial, fundamental, básica, que deve fazer parte da nossa luta. Deve ser a nossa principal estratégia de luta pela nossa família. Nós devemos lutar todos os dias pela nossa família, seguindo essa estratégia apresentada por Jesus. O texto que nós lemos, ele é muito claro e nos fala a respeito de oração. E essa é a estratégia que todos nós devemos adotar e que eu espero em Deus que você saia daqui encorajado, encorajada a ter como estratégia de luta em favor da sua família. Que você lute todos os dias pela sua família em oração. É a respeito disso que o Senhor Jesus está falando. E para que nós saiamos daqui ainda mais encorajados a lutar todos os dias pela nossa família em oração, aos pés do Senhor, eu gostaria de compartilhar com você 3 convicções que todos nós devemos ter a respeito de oração quando nós oramos pelas nossas famílias. Você está comigo até aqui? 3 convicções que eu e você precisamos ter quando oramos pelas nossas famílias. A oração é a nossa estratégia mais fundamental, mais básica. Mas como é que a gente luta em oração pela nossa família? De maneira eficaz. O que é que a gente precisa saber, o que é que nós precisamos crer quando orarmos pelas nossas famílias? Em primeiro lugar, eu e você precisamos orar com a convicção e com a certeza de que não é tarde demais. Não é tarde demais, não importa a situação que você esteja vivendo na sua casa, não é tarde demais. É exatamente isso que nós vemos no versículo 5. Quando um amigo foi chamar o seu vizinho à meia-noite. Meia-noite, todos já estavam dormindo. Afinal de contas, todos acordavam muito cedo para trabalhar desde o nascer do sol. Sem dúvida alguma, o amigo que foi chamar o seu vizinho sabia que meia-noite já era um horário avançado. Se hoje, que nós dormimos bem mais tarde, nós já consideramos inconveniente quando alguém bate a porta da nossa casa à meia-noite, muito mais naquele tempo onde as pessoas dormiam ainda mais cedo. Mas o amigo foi à casa do seu vizinho, sem se deixar desanimar,
pela possibilidade de já ser tarde. Ele não se preocupou com a hora. Ele não pensou, puxa, já é meia-noite, o meu vizinho não vai me receber. A hora já está avançada, nem adianta eu bater lá. Passou o tempo, já era, perdi a oportunidade, é tarde demais. O amigo não se deixou impedir ou desanimar e foi à casa do seu vizinho. Muito provavelmente os seus vizinhos pensariam: eu duvido que alguém vai abrir a porta para ele a essa hora. Tarde da noite, tendo que levantar daqui a pouco, eu duvido que alguém abra a porta para atender o pedido desse homem. Mas nada disso foi o bastante para impedi-lo de ir até a casa do seu vizinho. Em momento algum ele pensou: já é tarde demais. E é essa convicção que eu e você precisamos ter quando nós oramos pelas nossas famílias. Não é tarde demais. Ainda que pareça que o casamento não tem mais salvação, não é tarde demais, continue orando. Ainda que pareça que o problema já se instalou na família, a rixa já está lá, a família já está dividida, não é tarde demais, continue orando. Ainda que pareça que os seus filhos não têm mais jeito, que eles enveredaram por um caminho extremamente tortuoso e não tem mais volta, não há mais esperança para eles, não é tarde demais. Ainda que pareça que o problema não tem solução, não é tarde demais. Não é tarde demais. E é com essa convicção que eu e você devemos lutar pelas nossas famílias. Todos os dias orando por eles, apresentando, chorando diante do Senhor com a convicção de que não é tarde demais. Por pior que pareça aos nossos próprios olhos, o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor não segue os nossos caminhos. Não é tarde demais. Por isso ore, lute pela sua família, lute em oração pela sua família com a convicção de que não é tarde demais, porque Deus é o amigo que abre a porta ainda que seja meia-noite. Ainda que seja 1h de madrugada, Ele abre a porta, não é tarde demais. Mas o texto nos dá ainda uma segunda convicção que nós devemos ter quando formos batalhar pela nossa família diante do Senhor. Não apenas nós precisamos ter a convicção de que não é tarde demais, mas nós precisamos orar com persistência. Orar com persistência. Persistência é uma palavra fundamental na vida do cristão. Perseverança é uma palavra que precisa fazer parte do dicionário de todo cristão. E é assim que nós devemos orar, com perseverança, com persistência. O amigo foi chamar o seu vizinho e criou uma situação extremamente delicada. Tarde da noite, já meia-noite, como diz o texto, ouve-se alguém bater a porta. Vizinho, vizinho, ô vizinho. Que situação delicada aquilo gerou. Naquele tempo, naquela época, as casas eram muito pequenas. Eu me lembro no tempo em que eu morei em Israel, eu tive a oportunidade de ver a casa de infância de Jesus. Uma casa extremamente pequena, talvez tivesse 9 metros quadrados, 10 metros quadrados. Numa casa tão pequena, todos dormiam juntos, perto uns dos outros, principalmente para que se mantivessem aquecidos nos dias frios.
Imagina só, meia-noite, o casal dormindo com mais uma família grande e alguém começa a bater na porta. E de repente, o bebezinho acorda. E o bebezinho chorando, acorda o seu irmãozinho. E em pouco tempo, toda a família acordada, criança chorando, cachorro latindo, toda aquela agitação dentro de casa. Era isso que o vizinho, que o amigo que foi bater a porta da casa do seu vizinho, sabia que ele deveria enfrentar. E ele não se deixou desanimar pelo que os seus vizinhos pensariam. Ele não se deixou desanimar por alguém que talvez pensasse dele, mas esse homem não tem nem um pedaço de pão em casa? Esse homem vai receber alguém e não prepara um quarto para ele ficar, e não prepara nenhuma refeição para dar para o visitante? Esse homem vai receber alguém na sua casa e não consegue fazer nem isso direito? A hospitalidade é uma coisa fundamental, todo mundo sabe disso. Ele não consegue nem receber um viajante que deve chegar cansado, que deve chegar com fome, ele não consegue receber esse homem direito. Ele não deixou se preocupar com isso. Ele não deixou se abater pelo que a família pensaria. Na casa pequena, acordando as crianças, gerando transtorno para aquele homem de família, que precisaria, com todo cuidado, atender o seu vizinho, sem incomodar o restante da família. Nada disso foi o bastante para impedir aquele homem. Nada disso foi o bastante para pará-lo de ir em frente na sua tarefa de fazer o seu pedido. E com essa convicção, com essa perseverança, com essa determinação, ele foi adiante. Não importa o que os vizinhos vão pensar, se eu sei receber ou não um viajante direito, não importa o que o dono da casa vai pensar, se eu vou incomodar a família dele ou não, eu vou lá, eu estou decidido, eu estou determinado, eu vou lá fazer o meu pedido, eu preciso do pão. Ainda que atrapalhe um pouco, ainda que incomode um pouco, eu preciso ir lá. E com perseverança, com determinação, ele foi adiante fazer o seu pedido. E esse texto, nesse momento, nos ensina como é que eu e você devemos orar pelas nossas famílias. Com perseverança, com determinação, independente das situações que pareçam adversas, independente das dificuldades que eventualmente se levantem para nos atrapalhar. Eu e você precisamos da mesma perseverança que esse homem teve ao ir até a casa de seu vizinho. E uma coisa muito importante é que, antes de tudo, se a nossa família enfrenta algum tipo de problema, nós precisamos sim orar com perseverança para que Deus intervenha naquele problema. Perseverança, determinação, persistência. Mas mais do que isso, esse texto nos ensina que nós não precisamos e não devemos esperar o problema chegar à nossa casa para começar a orar pelas nossas famílias. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós negligenciamos a oração pelos nossos familiares até que o problema chega. E aí, quando o problema chega, a gente começa a orar. Até o problema chegar, nós negligenciamos a oração. Mas de repente, quando começamos a viver dias difíceis na nossa casa, então pedimos: irmãos, orem por mim, porque eu estou passando por um problema. Irmãos, líder de célula, diácono, pastor, vamos fazer uma vigília para a gente orar pelas nossas famílias.
se nós vivemos já uma situação de luta e dificuldade nas nossas casas, nós precisamos orar com persistência e perseverança. Mas nós não devemos esperar a luta chegar para começar a orar pelos nossos filhos, para começar a orar pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos familiares. A hora de nós começarmos a apresentar a vida de cada um deles diante do Senhor é agora, enquanto tudo está bem. Um exemplo muito claro disso e que serve de alerta para todos nós é dos pais e mães com relação aos seus filhos. Quantos pais e mães não negligenciam a vida e o treinamento espiritual dos seus filhos? Quando são pequenos, não oram por eles, não os trazem à igreja, não os incentivam a buscar uma vida com Deus. Mas o tempo passa muito rápido e os filhos logo crescem. Os pais muitas vezes negligenciam toda a infância dos filhos, não investindo no seu relacionamento com Deus. Até que chega a adolescência e os filhos começam a se tornar mais independentes, começam a fazer as suas próprias escolhas. E aí, quando escolhem errado, então é que os pais começam a orar pelos filhos. Então é que os pais começam a clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia dos seus filhos. Você não precisa esperar o problema chegar na sua casa, a dor de cabeça chegar até a sua família, para você orar por eles, para você trabalhar pela sua família. Persevere, desde já insista em oração. Ore todos os dias, de manhã, de noite, ore pela sua família, com a sua família. Sem dúvida alguma, isso é uma prevenção tremenda contra o que pode acontecer mais para frente. Persevere não apenas quando o problema chegar, mas mesmo nos tempos de alegria. Pais e mães de crianças, criem desde já os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não esperem que eles cresçam, se desviem dos caminhos do Senhor, para então começar a orar e chorar por eles. O tempo de fazer isso é agora. Você que ainda não tem filhos, ore desde já pelos filhos que um dia o Senhor pode te conceder. Você que ainda não se casou, ore desde já pela esposa, pelo marido que você espera do Senhor. E pelos filhos que depois disso Ele pode te dar. Persevere em oração, insista em oração. Bata a porta, ainda que situações adversas se levantem. Ainda que os vizinhos possam reclamar, ainda que o dono da casa pudesse reclamar, coloque a sua família no altar do Senhor desde agora, porque o Senhor responde. De uma forma ou de outra, o dono da casa abriria a porta. Se ele não se levantasse pela amizade, ele se levantaria pela insistência, só para o homem parar de bater na porta. A persistência na oração faz toda a diferença. É fundamental para as nossas vidas. E isso nos leva a orar cada vez mais, porque Deus é o amigo que abre a porta não para calar a nossa boca, não para que nós fiquemos quietos. Ele é aquele que abre a porta por amizade, porque Ele nos tem como amigos, porque Ele nos tem como queridos. E isso nos encoraja a orar e a perseverar na oração. Ore, em primeiro lugar, com a certeza de que não é tarde demais. Ore com a certeza, ore com ousadia, com determinação, com perseverança. Mas em terceiro e último lugar, já caminhando para o final, ore com a certeza
de que Deus responde. Ore com a certeza de que Deus responde. É por isso que nós oramos. Todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos, que nós nos ajoelhamos aqui em casa, que nós nos juntamos com outras pessoas para orar, que nós participamos de alguma reunião de oração, que nós participamos de alguma vigília, em todos os momentos que nós paramos para falar com Deus, nós só o fazemos porque nós temos a plena convicção de que Deus nos ouve e nos responde. E se nós não tivéssemos essa convicção, nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Na verdade, nós estaríamos agindo como loucos. Quem é que para falar com alguém que está lá em cima, se não acredita que essa pessoa vai responder? Quem é que para falar com outra pessoa, se não tem convicção de que esta outra pessoa vai lhe ouvir e vai lhe atender? É essa convicção que nós precisamos ter renovada na nossa vida, diariamente, constantemente. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a tua oração. Cada vez que você dobra os seus joelhos e coloca a tua família diante de Deus, Ele ouve a sua oração. Ainda que ninguém mais ouça, ainda que seja na calada da noite, trancado no seu quarto, no banheiro da sua casa talvez, Deus ouve a sua oração. Assim como aquele amigo abriria a porta de uma maneira ou de outra, Deus abre a porta para nós. Ele responde à nossa oração. Ele recebe o nosso clamor e nos atende, da maneira dele, no tempo dele, da forma dele, mas nenhuma oração é em vão, nenhuma oração passa despercebido pelo Senhor. E é essa convicção que nós precisamos ter, de que o Senhor ouve as nossas orações. Se nós que somos seres humanos, sabemos atender o pedido de outra pessoa, nós que somos falhos, que somos limitados, que somos incapazes, que somos maus, sabemos ouvir e atender o pedido de outra pessoa, quanto mais Deus não o fará, quando nós, seus filhos, clamarmos a Ele. Deus ouve a tua oração. A luta que você enfrenta na sua família, seja ela qual for, de qual natureza for, de saúde, financeira, emocional, por conta de dependência, traição, o que quer que seja, Deus ouve a tua oração. E essas verdades bíblicas, elas devem nos encorajar a sair daqui e orar pelas nossas famílias. Mais do que isso, elas devem nos encorajar a orar aqui mesmo pelas nossas famílias, a clamar ao Senhor para que Ele intervenha nas nossas casas, para que Ele restaure aquilo que está quebrado, para que Ele abençoe a nossa caminhada, para que Ele cuide dos nossos filhos, para que Ele nos dê livramentos, para que Ele nos abençoe, porque sem dúvida alguma, o Senhor responde às nossas orações. E é exatamente isso que eu gostaria de fazer com você nessa noite. É justamente isso que eu gostaria de fazer com você neste momento. Eu sei que nós já oramos pelas nossas famílias. Eu sei que neste culto nós já apresentamos ao Senhor necessidades específicas da nossa família. Mas a Bíblia nos orienta a perseverar na oração. A Bíblia nos orienta a insistir na oração. A Bíblia nos orienta a orar constantemente pelas nossas famílias. Eu gostaria de orar com você nesse momento,
que quer apresentar a sua família diante de Deus, seja porque está passando por algum tipo de problema e precisa da intervenção de Deus, e precisa da mão do Senhor atuando de maneiras específicas, seja porque você ainda não passa por nenhum tipo de luta, mas quer apresentar ao Senhor a sua família, para que o Senhor continue te abençoando como tem sido até aqui. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos mais uma vez orar pelas nossas famílias. Quero convidar o nosso pastor, meu amado pai, para que apresente mais uma vez a minha família e a tua família diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos todos os dias da nossa vida lutar pelas nossas famílias, e a estratégia básica que nós temos é a oração, é a convicção de que Deus responde, é a convicção de que não é tarde demais, e é a insistência, porque o Senhor abre a porta, Ele nos responde. Amém. Quero aproveitar, irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor, incluir nesse momento de intercessão